Fala galera, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o professor Ronan e nesta nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o Estado moderno e o absolutismo. Tá? Então, existe uma pequena diferença, pessoal, existe uma diferença aí entre Estado moderno e absolutismo. Estado moderno, pessoal, equivale mais a um Estado nacional, a um país formado, né? No caso europeu, quando há aquela união dos diversos feudos, daquelas aulas de feudalismo, né? Quando unem vários feudos e formam um país só, um único país, tá? Então, cada país europeu teve o seu próprio processo aí de formação, como ele se tornou um país. E nessa aula de hoje a gente vai dar uma enfatizada na Inglaterra e na França. Já o absolutismo, pessoal, é como os reis governavam esse país. Quando ele torna-se um país, quem governa era uma monarquia. Então, como esses reis passaram a administrar esses países aí. Normalmente, a gente vai ver aqui que era sem uma constituição. Eles governavam normalmente através de decretos, ok? Bom, pessoal, poder centralizado. Então agora a gente vai ver aquela mudança europeia. O que estava mudando na Europa aí? Então aqui, pessoal, como a gente falou, houve aquela união de vários feudos, aqueles grandes proprietários de terras, propriedade de terras, foram se juntando, formando um único país. Tá? E agora, pessoal, aquelas leis, cada feudo tinha sua própria lei. Agora, todos aqueles feudos, todas aquelas células vão obedecer a uma única lei. Tá? Então, existem leis que valem, por exemplo, para todo o país. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, o exemplo do Brasil. Existem leis que valem para todo o Brasil. Né? Então, por exemplo, atravessar na faixa de pedestre e tudo mais. Mas quando você vai para outro país, por exemplo, para a Argentina, essas leis já não valem mais, essas leis são nacionais. Então, isso é porque o Brasil é centralizado. Então, aqui a gente está falando de estados centralizados. Tá? Passaram a ter, pessoal, uma mesma moeda para todo. No final da Idade Média, a gente vê que começou a ter a circulação de moedas. E as moedas tinham ali, cada feudo tinha a sua moeda. Agora não. A moeda passa a valer em todo o país, tá? A mesma moeda para toda aquela união de feudos. Se a gente for pegar mais uma vez o nosso exemplo de Brasil, no Brasil, a nossa moeda é o real, já nos Estados Unidos aqui é o dólar. Só uma curiosidade, pessoal, quando a gente fala uma moeda para todo esse país, normalmente lá na Europa, essa moeda aí era de ouro, prata, a gente vai ver quando a gente for falar de metalismo, mas ela tinha normalmente a cara do rei estampada nela, ok? Bom, havia, pessoal, os mesmos impostos para todos. Mas o que são impostos, pessoal? Quem vai governar, quem governava um feudo era o senhor feudal. Agora, pessoal, quem está governando todos aqueles feudos é um rei. E da onde ele vai tirar dinheiro para governar tudo aquilo? Uma das possibilidades, né, uma das opções é os impostos. Então, os impostos agora são centralizados aí na mão daquele rei para que ele possa governar para uma maioria. E, pessoal, aqui houve um favorecimento da burguesia quando houve aí essa centralização do poder. Por quê? Porque se a gente lembrar aqui também, mais uma vez, do final de Idade Média, a burguesia foi a classe que surgiu e que mais cresceu nesse período aí de Idade Moderna, que eram aí os artesãos e principalmente os comerciantes, comercializavam aqueles produtos. Então eles tiveram grande oportunidade aí com essa centralização do poder. Eu achei essa imagem aqui, eu achei ela muito boa para mostrar para vocês, né, sobre o poder centralizado. Só que ela não está atual. A gente está vendo ali que a presidente ainda não, o presidente hoje é o Bolsonaro. Já antes do Bolsonaro foi o Michel Temer e aqui era a presidente era a Dilma, tá? Então só está um pouco desatualizado porque eu não encontrei uma imagem atual para falar disso, mas essa imagem ela representa bem. Ó, do lado direito aqui nós temos o nosso país, que é o Brasil, tá? Que é o nosso estado nacional. Então, pessoal, todo o Brasil tem o mesmo governo ou o mesmo governante, como a gente está vendo no primeiro ponto, tem as mesmas leis que está contida aí na Constituição, tem os mesmos impostos que a gente está vendo aqui no terceiro item, um mesmo exército, lembrando que na Idade Média lá o exército pertencia aos nobres, agora pertence ao Estado Nacional e tem uma mesma moeda, no nosso caso do Brasil aí, o real, tá? Então esses aí são os conjuntos de regramentos que fazem, né, você virar um Estado nacional.
Bom, o exército, pessoal, como eu falei para vocês, ele pertencia aí aos nobres na Idade Média. Então agora ele passa a pertencer ao Estado, ao país. E o soldado, pessoal, que na época lá medieval ele apenas recebia terras, recebia luxo ou coisa do tipo, por lutar, agora não, ele recebe um salário, ele é assalariado, ele recebe um soldo. E quem paga ele é o Estado Nacional, é o país. E aí, pessoal, esse exército também, ele passa a ter representantes de diversas regiões. Você pegar o exemplo do Brasil, nós no exército brasileiro nós temos mineiros, baianos, sergipanos, amazonenses, gaúchos, etc. Então, várias regiões compõem um estado aí, um exército de um país. Tá? Então, o objetivo, pessoal, de todo esse conjunto de regramentos aí, ó, de governo, de leis, de impostos, exército, moeda, é você formar um Estado nacional forte, é formar um país forte. Tá? Lembrando que durante a Idade Moderna tivemos algumas guerras também, que a gente vai citar algumas, então a importância de ter um Estado Nacional forte também é enfrentar essas guerras aí. Bom, pessoal, o monarca, que normalmente é o rei, ele estava acima de todas as leis. Nesse primeiro momento, que é o que nós vamos estudar, esses países ainda não tinham constituição. A Inglaterra foi a primeira a constituir, a fazer a Magna Carta na Europa. Então, quem governava, né, era o rei através de decretos. E isso, pessoal, o rei governando através de decretos, nós chamamos de monarquia absolutista. Monarquia por quê? Porque quem governa é um rei. Absolutista porque ele tem poder absoluto, ou seja, não tem uma constituição. Bom, agora, galera, a gente vai começar a falar aí sobre uma dessas monarquias, a monarquia inglesa. Bom, pessoal, para a gente começar a falar da monarquia inglesa, a gente vai começar a falar de um dos primeiros reis dessa monarquia, que é o rei Guilherme I, conhecido também como Guilherme o Conquistador. Por que, que ele recebeu essa alcunha, pessoal, de Guilherme o Conquistador? Porque Guilherme o Conquistador, pessoal, ele vivia ali na Normandia, ele era ali do norte da França. Então, pessoal, ele expandiu seu território, ele foi até o território inglês e lá ele conquistou, né, a Inglaterra. Por isso, Guilherme o Conquistador. Tá? Então, ele se tornou aí o primeiro rei inglês. E aí, pessoal, ele exigiu que a nobreza, as nobrezas locais, lhe jurassem fidelidade, mesmo ele não sendo dali, mesmo ele não sendo inglês, ele sendo já ali do norte da França, da Normandia. Então, pessoal, essa fidelidade, não a ele, Guilherme I, mas essa fidelidade ao rei. Agora temos que jurar fidelidade aí à figura do rei. Ele proibiu, pessoal, guerras particulares entre os nobres. Ele submeteu agora a nobreza. Então, ó, a gente falou aqui que os exércitos pertenciam aos nobres. Então, aqui, ó, ele deu um início a um fortalecimento, né? Ele fortaleceu aí o exército real, o exército do rei, e em contrapartida ele enfraqueceu aí o exército dos nobres. E, pessoal, também ele usou funcionários reais para administrar os condados. Os condados, pessoal, são aqueles pedaços de terras que eram administrados por um conde. Então agora, quem vai administrar aquele pedaço de terra não eram mais os condes, que tinham muito poder lá na Idade Média. Agora, quem vai administrar esse pedaço de terra aí são pessoas da sua confiança, são os funcionários reais. Essas pessoas eram chamadas popularmente, lá na época, eram conhecidas como os xerifes, tá? Bom, Guilherme, pessoal, foi sucedido aí por Henrique II, tá? Então, Henrique II, pessoal, também continuou aí essa centralização do poder. Em que sentido? Diminuindo o poder da nobreza e aumentando o poder real. E aí, pessoal, ele, né, todas as questões agora deveriam ser julgadas pelos tribunais reais, porque antes, pessoal, eram julgadas pelos tribunais dos nobres, dos condes, dos duques, dos marqueses. Agora, qualquer pessoa podia recorrer a um tribunal vinculado ao rei se ele quisesse mudar a pena que ele tivesse aí. Bom, o filho, pessoal, dele é o Henrique, o filho do Henrique II é o Ricardo Coração de Leão,
tá? Pessoal, observe aí a roupa do Ricardo Coração de Leão. Isso diz muito sobre ele. Ele, pessoal, foi um dos reis que gostava de participar das guerras. E nessa época aqui que ele assumiu, a Inglaterra, ele estava envolvida numa guerra, pela roupa a gente já sabe, né? Que são as cruzadas, né? Então ele passava muito tempo lutando nas cruzadas. Logo, pessoal, né, ele passou a maior parte do tempo fora do país lutando nas cruzadas, o que enfraqueceu o poder dele, a autoridade dele e a autoridade de um rei ausente, né? O rei não estava presente o tempo todo, então as pessoas passaram aí a não respeitá-lo, a não temer esse rei aí, o Ricardo Coração de Leão. Ele foi substituído, pessoal, pelo seu irmão mais novo. O irmão mais novo, pessoal, do Ricardo era João Sem Terra. João Sem Terra era o mais novo, pessoal, de cinco irmãos. De cinco irmãos, o Ricardo era o mais velho. Existem duas hipóteses para, pessoal, ele ter essa alcunha, esse apelido de Sem Terra. Ricardo Coração de Leão é pelas batalhas, pelas vitórias que ele tinha lá nas cruzadas. João Sem Terra, por quê? Existem duas hipóteses. A primeira hipótese, pessoal, mostra que fala que ele foi deserdado pelo pai dele, tá? Então, assim, o pai dele ficou lá chateado com alguma coisa e deixou ele sem a herança. No caso, pessoal, a herança eram as terras. Então, ele perdeu essas terras. E na Idade Média barra entrando na Idade Moderna, as terras é que marca a riqueza da família, das pessoas. Então, como ele não tinha essas terras, como ele não tinha essas posses, né, ele ficou conhecido como João sem terra, como se fosse um João pobre, né? Então, essa é uma hipótese. A hipótese mais aceita, pessoal, é que ele, quando ele assumiu, ele participou de inúmeras batalhas em território inglês e em território francês também. Ele perdeu boa parte das terras que as suas famílias tinham lá na França. Então, por ele perder essas terras aí de família, ele ficou conhecido aí como João Sem Terra, que ele era o irmão de Ricardo Coração de Leão. Bom, quando ele assumiu, pessoal, até por ele estar envolvido em inúmeras guerras, ele autorizou aí sucessivos aumentos de impostos para cobrir aí esses gastos com as guerras, o que irritou bastante, pessoal, a nobreza na Inglaterra, tá? E aí, pessoal, ele foi obrigado a assinar um documento onde limitava o poder do rei, que é conhecido aí como Magna Carta. Magna, pessoal, Magno quer dizer o grande. Então seria a maior carta, a Constituição da Inglaterra, tá? Então ele foi obrigado a assinar aí a Constituição. O que deu muito poder aí para o parlamento inglês, como a gente está vendo na imagem, tá? Bom, Henrique III, pessoal, era filho de João Sem Terra e quando ele assumiu o poder, ele desrespeitou a Constituição inglesa, ele desrespeitou a Magna Carta. Então ele começou a cobrar novos impostos, o que revoltou ainda mais a nobreza e revoltou também a burguesia, galera. E aí, desse conflito entre o rei e nobres e burgueses, o rei teve que ceder, negociou com os rebeldes, aí, com a nobreza e com a burguesia e a nobreza, né? E aí, pessoal, ele teve que reconhecer também agora, como rei, que o grande parlamento estava maior do que era. Então agora o grande conselho estava agora maior do que era, ele agora era o famoso parlamento inglês. Então agora ele ganhou muito mais autonomia nesse período aí de Henrique III. Bom, pessoal, depois de fortalecido, o parlamento foi dividido em duas casas, né, que a gente chama de duas câmaras. A Câmara dos Lordes, pessoal, que é representada aí pelo clero, representada aí pela alta nobreza. Quem é a alta nobreza, pessoal? São os barões, os duques, os condes, tá? Então essa elite é representada aí pela Câmara dos Lordes. E temos também a outro lado, né, que é a Câmara dos Comuns, que já é a burguesia e a pequena nobreza. Essa aqui representava mais essa camada popular, ok? Então, pessoal, está formada
Aí o nosso país, a monarquia inglesa. Agora a gente vai falar da monarquia francesa, né? Então vamos agora mudar, vamos atravessar o Canal da Mancha e vamos chegar aqui à França. Bom, esse aí, pessoal, foi o Felipe Augusto, tá? Então, assim, o Felipe Augusto, ele foi responsável por formar aquele território ali que nós conhecemos como França. Para ele formar esse território, pessoal, é importante dizer que aquele território era dominado, eram as terras inglesas. Então, ele foi responsável por conquistar grandes margens de terra. Mas, pessoal, essa conquista se deu de diversas formas. Primeiro, através de batalhas. Segundo, através de compras de terras, né? Comprou terrenos aí dos nobres. E, né, como falou, uso do exército profissional assalariado. Então ele pagou, né, a França pagou salário para um exército que lutou e conquistou aí territórios e formou o que hoje é a França. Tá? A formação desse reino, pessoal, a formação da França foi sobre terras pertencentes à Inglaterra, como a gente falou. Então, ele escolheu uma cidade para ser a sua capital, né? A capital da França. Qual seria a capital da França, pessoal? Ele escolheu a cidade de Paris. Aquela cidade, quando formou-se o Reino Franco, né, que quem criou foi Clovis. Clovis deu o nome de Lutécia. Então, nesse momento, ela já se chamava Paris e agora ela foi escolhida aí para ser a capital da França. Bom, pessoal, depois nós temos aí Luís IX, tá? Ele contribuiu também para a centralização desse poder na França. Então, ó, ele ordenou que a moeda real fosse aceita em todo o território, a única moeda, tá? A moeda fosse aceita em todo o território francês e quem fosse, pessoal, condenado por tribunais aí dos senhores feudais lá na França, poderia recorrer também a um tribunal real, um tribunal ligado ao rei, um tribunal ligado aí a Luís IX. Eis aí, pessoal, Felipe IV, o Belo, tá? Felipe IV, pessoal, foi um dos primeiros reis da história que exigiu que a igreja, que o clero pagasse impostos. Para vocês terem ideia, a maioria dos países hoje, 2020, nós estamos falando aqui de 2020, a maioria dos países hoje, as igrejas, o clero não paga imposto. Então, desde aquela época. Então, eles foram um dos primeiros a exigir que a igreja pagasse impostos aí para o Estado. O Papa, pessoal, o líder da igreja, o chefe máximo da igreja católica, que era o Bonifácio VIII, ele se opôs aí. Como o Papa foi contra, ele convocou na França o famoso Estados Gerais. Pessoal, esses estados gerais aí, convocação dos estados gerais, essa assembleia é a mesma convocada lá na Revolução Francesa que nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Então essa assembleia era formada por representantes da nobreza, representantes do clero, representantes da burguesia, e aqui eles aconselhavam, pessoal, eles não tinham esse poder de decisão. Era levado um problema lá a eles e eles iam decidir, né? Iam dar a opinião deles sobre a problemática. Aqui, pessoal, eles decidiram o seguinte, que o rei tem razão e o clero tem que pagar impostos, tá? Foi nesse período, galera, que tivemos duas importantes guerras entre França e Inglaterra, tá? A Guerra dos 100 Anos, né, que a gente já lecionou sobre ela, já até botei um vídeo lá para vocês também, na aula de Mudanças na Europa Feudal, aula número 4. Lá a gente detalha mais sobre a Guerra dos 100 Anos. Aqui a gente vai só passar por ela, pessoal, porque como a gente já falou, ela não durou necessariamente 100 anos, ela durou 116 anos. Foi uma guerra aí entre França e Inglaterra, tá? Disputando ali a rica região de Flandres. Flandres, pessoal, é aquela região ali onde ficam os Países Baixos. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E, pessoal, tinha um interesse do rei inglês em se tornar rei da França também. Então, por isso que essa guerra aí ocorreu. E dentro dessa guerra nasceu a grande heroína ou bruxa, depende da visão de quem está olhando, que foi a Joana d'Arc. Mas como eu falei para vocês, na aula de Mudanças na Europa Feudal, aula 4, vocês vão ver com mais detalhes a guerra aí dos 100 anos. Mas nós tivemos aí a vitória da França.
Outro, pessoal, outra guerra importante que nós tivemos nesse período foi um episódio aí conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que ocorreu aí, ó, lá na segunda metade do século XVI, tá? Por quê, pessoal? João Calvino havia virado chefe de Estado e ele era chefe de uma religião protestante, a calvinista, lá na Suíça. Então ele saiu perseguindo os católicos e quem não perseguia suas ideias. Em resposta a isso, pessoal, na França, né, os católicos invadiram bairros protestantes em Paris e atacaram aí os protestantes. Essa invasão católica a bairros protestantes em Paris é que ficou conhecida aí como Noite de São Bartolomeu. Mas isso aí, pessoal, mais uma vez a gente vê com mais riqueza de detalhes na aula de Reforma Protestante número 3, a aula sobre João Calvino. Aqui a gente só está citando elas aí para vocês lembrarem. Galera, quem contornou essa situação aí da Noite de São Bartolomeu foi o rei Henrique IV. Tá? Ele pôs fim aí a essa guerra entre católicos e protestantes na França e ele concedeu essa liberdade de culto aos protestantes. Então agora na França você pode ser católico, pode ser protestante e pode praticar a sua religião, no momento que as perseguições estavam muito tensas. Agora, pessoal, falando um pouco aí sobre o absolutismo, tá? O que é o absolutismo? É a grande concentração de poder nas mãos do rei, tá? E a reforma protestante, que a gente viu há poucas aulas atrás, ela diminuiu muito o poder do Papa, o poder da Igreja Católica. E quando ela diminui o poder do Papa, ela aumenta o poder dos chefes políticos locais, no nosso caso específico aqui, dos reis absolutistas. Então, pessoal, conforme os reis europeus foram impondo sua autoridade, foram ganhando e aumentando essa autoridade, foram surgindo pensadores que se esforçavam para justificar esse absolutismo. O porquê que o absolutismo deveria existir. E aí agora a gente vai filosofar um pouco, a gente vai entrar na filosofia. O primeiro filósofo, pessoal, que nós iremos abordar aqui é Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, tá, pessoal? Então, Thomas Hobbes escreveu um livro para justificar esse absolutismo aí. O nome do seu livro chamava-se Leviatã. A principal tese dele, pessoal, era o seguinte: os homens vivem em um estado natural, é aquele estado que você nasce, né, que você não muda ali. Bom, o homem obedece apenas os seus interesses particulares. Por isso, galera, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos. Galera, o que ele quer dizer aqui? Aqui, pessoal, com essa afirmação, ele está usando aquela célebre frase de que o homem é lobo do homem. Né? O homem é lobo do homem. Ou seja, o ser humano, ele é naturalmente egoísta e ele é naturalmente mau. Esse comportamento mal do homem, pessoal, abriria caminho para uma violência constante de um contra o outro, tá? De um ser humano contra o outro. E aí, pessoal, Hobbes, ele era bem pessimista quanto à capacidade de mantermos a paz. Então era difícil você manter a paz se o homem era naturalmente egoísta e era naturalmente mau, tá? Então, pessoal, se era difícil manter essa paz, logo não teremos segurança. E aí era a preocupação de Hobbes. Como termos essa segurança? Bom, para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos deveriam renunciar a todo direito e a toda liberdade em favor de um único senhor, o rei absoluto. Pessoal, então você tinha que abrir mão de qualquer direito seu e respeitar apenas o rei, porque esse rei ia te dar essa segurança, ia trazer a paz que o ser humano não ia conseguir trazer, né? Porque o homem era lobo do homem. Então, pessoal, e logo o rei não deveria satisfação dos seus atos para ninguém. Galera, olha como isso aqui era impressionante. Olha como a filosofia é impressionante, tá? Então, apesar de não parecer, né, apesar que a gente observa aí as ideias dele parecem absurdas, apesar de parecer absurdo, a ideia dele era bem inovadora para a época. Observe só um detalhezinho aí, galera. O rei, ele não devia o seu poder a nenhuma divindade.
Muito pelo contrário. O rei deveria ser o poder, a sua dedicação às necessidades sociais, às necessidades dos homens, tá? Então, assim, qual é o problema da ideia do Hobbes aqui? É que ele se opunha à democracia. Então, mesmo ele se opondo à democracia, ele pregava uma certa igualdade aí entre os homens, tá? Esse aí era o pensamento do Thomas Hobbes. Outro pessoal que defendia essa teoria absolutista era o bispo francês Jacques Bossuet. Ele, pessoal, escreveu a obra chamada A Política Inspirada na Sagrada Escritura. Essa aqui, pessoal, foi toda ela apoiada na Bíblia. Então, o que, que ele dizia? Que o rei é um representante de Deus na terra e como tal, como Deus aqui na terra, ele é infalível. Então, segundo a teoria do Bossuet, pessoal, o maior crime que um súdito poderia cometer seria o de traição ao rei, que isso a gente chama de lesa majestade. Então, essa teoria dele de que o rei é Deus aqui na Terra é chamada de teoria do direito divino dos reis. E, pessoal, o rei que melhor encarnou esse regime absolutista, essa teoria do direito divino dos reis, foi justamente esse aí que vocês estão vendo na imagem, chamado aí de Luís XIV, o Rei Sol. Então, pessoal, ele usava a célebre frase, ele gostava de dizer, o Estado sou eu. O que que isso quer dizer, pessoal? O Estado sou eu. Bom, ele, pessoal, era quem julgava as pessoas e quem punia as pessoas. Ele dava ordens e ia atrás fiscalizar se essas ordens estavam sendo cumpridas. Então, ele fazia todas as etapas políticas e sociais do processo aí de ser o monarca. Por isso que prevalecia sempre a vontade dele. Ele usou um exército para impor sua autoridade. Quem era contra as ideias dele, quem discutia, né, sofria na pele com a autoridade real dele, né, com armas de fogo, né, tiro, porrada e bomba. Né? Ele atendeu aí, pessoal, aos interesses da nobreza e da burguesia. Né? Então, assim, a burguesia, nesse período aí, foi a camada que mais crescia, tá? Nesse fim de Idade Média e início de Idade Moderna. E aí, pessoal, ele adotou uma política de distribuição de favores. Então ele sustentava, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele sustentava milhares de nobres em seus palácios lá, em seu palácio de Versalhes, que ficava ali a poucos quilômetros de Paris, a 80 quilômetros de Paris. Esses nobres, esses burgueses que viviam lá, esses milhares de nobres burgueses que viviam lá, eles tinham uma vida repleta de luxo e ostentação. Mas, pessoal, uma espécie de tiro no pé que o rei Sol deu, que o Luís XIV deu, foi que ele proibiu a liberdade de culto aos protestantes. Nesse momento aqui, só os católicos podiam ter essa liberdade de culto. E muitos protestantes, pessoal, eram ricos negociantes. Então eles deixaram a França, eles saíram da França e foram para países com ideias calvinistas, como a Suíça, como a Inglaterra e a Holanda. O problema aqui para o rei Luís Sol é que eles foram e levaram consigo seus capitais, né? Levaram consigo a sua fortuna e a sua riqueza. Bom, galera, a nossa aula sobre absolutismo e Estado moderno é essa daí. Aguardem até a nossa próxima aula. A continuação dessa aqui vai ser sobre o mercantilismo, tá? Então, um grande abraço. Se gostou aí, dá um joinha no canal, fala que gostou, tá? Se inscreva aí e até a próxima aula. Grande abraço a todos.